Todos nós tomamos decisões diariamente, mas poucas pessoas percebem que o destino de uma vida inteira pode ser moldado pela capacidade de decidir com rapidez e firmeza. Neste capítulo, Napoleon Hill revela por que a decisão é uma das características mais presentes entre os grandes realizadores e uma das mais ausentes entre aqueles que fracassam. O sétimo passo em direção à riqueza. Decisão. Você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão para maiores benefícios e lucros. A análise de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracasso revelou o fato de que a falta de decisão estava próximo do topo da lista das 31 causas principais de fracasso. A procrastinação, o oposto da decisão, é inimigo comum que praticamente todo homem tem de vencer. Você terá a oportunidade de testar sua capacidade de chegar a decisões rápidas e definidas ao terminar a leitura deste livro e estiver pronto a começar pondo em ação os princípios que ele descreve. A análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas bem acima do marco de $1 milhão revelou o fato de que todas elas tinham o hábito de chegar às decisões rapidamente e de mudar essas decisões devagar, se e quando eram mudadas. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro sem exceção têm o hábito de chegar às decisões vagarosamente, mudando-as com rapidez e frequência. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar às decisões rápida e definitivamente, mudando-as devagar. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que lhe deu a fama de ser obstinado. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do seu famoso modelo T, o carro mais feio do mundo, quando todos os conselheiros e muitos compradores lhe recomendavam que o mudasse. Talvez Ford tivesse demorado demais em mudá-lo, mas o outro lado da história é que a firmeza e a decisão trouxeram-lhe vasta fortuna antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Poucas dúvidas restam de que o hábito de decisão definida de Ford assumia as proporções de obstinação, mas essa qualidade é preferível à vagarosidade em chegar às decisões e rapidez em mudá-las. Opinião. Artigo barato. A maioria das pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para suas necessidades são geralmente influenciadas com facilidade pelas opiniões dos outros. Permitem aos jornais e aos vizinhos mexeriqueiros que pensem por elas. Opiniões são os artigos mais baratos da Terra. Todos têm um conjunto de opiniões pronto a oferecer a quem queira aceitá-las. Se você se deixar influenciar por opiniões ao chegar às decisões, não terá êxito em nenhuma empresa, muito menos na de transformar o desejo em dinheiro. Se você for influenciado pela opinião dos outros, não terá desejo próprio. Não traia suas intenções ao começar a pôr em prática os princípios aqui descritos. Chegue às suas próprias decisões e siga-as. Não as confie a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de mastermind. E esteja seguro na seleção desse grupo de que escolheu apenas pessoas que estejam em completa simpatia e harmonia com seus propósitos. Amigos íntimos e parentes, embora sem o querer, prejudicam muitas vezes através de suas opiniões e às vezes através do ridículo com a intenção de se mostrarem humorísticos. Milhares de homens e mulheres carregam durante toda a vida complexos de inferioridade, porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu-lhes a confiança por meio de opiniões ou do ridículo. Você possui cérebro e mente próprios. Use-os e chegue às suas próprias decisões. Se precisar de fatos ou dados de outras pessoas para possibilitar suas decisões, como provavelmente acontecerá muitas vezes,
Adquira os fatos ou obtenha as informações necessárias sem alarde e sem revelar seus propósitos. É uma das características das pessoas que possuem apenas conhecimentos superficiais tentar dar a impressão de que têm conhecimentos vastos. Essas pessoas geralmente falam demais e ouvem pouco. Conserve os olhos e os ouvidos bem abertos e a boca fechada, se quiser adquirir o hábito da decisão imediata. Os que falam demais fazem pouco mais do que isso. Se você falar mais do que escuta, não apenas perderá muitas oportunidades de adquirir conhecimentos úteis, como também revelará seus planos e propósitos a pessoas que terão prazer em derrotá-lo por inveja. Lembre-se também de que, cada vez que abrir a boca na presença de alguém que possui vastos conhecimentos, estará exibindo seu estoque de conhecimentos ou a falta deles. A verdadeira sabedoria é percebida, geralmente, pela modéstia e pelo silêncio. Não se esqueça de que todas as pessoas com quem você convive estão, assim como você, procurando oportunidades de acumular riqueza. Se você falar livremente demais sobre seus planos, poderá se surpreender ao descobrir que alguém passou à sua frente usando os planos que você revelou de maneira imprudente. Que uma de suas primeiras decisões seja conservar a boca fechada e os olhos e ouvidos abertos. Como lembrete para seguir esse conselho, será útil copiar o seguinte pensamento em letras grandes e colocá-lo onde possa vê-lo diariamente. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre primeiro. É o equivalente ao velho ditado: ações e não palavras são o que mais conta. História feita de decisões. O valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-las. As grandes decisões, que serviram de fundamento para a civilização, foram tomadas à custa de grandes riscos, que muitas vezes significavam a possibilidade da morte. A decisão de Abraham Lincoln de lançar sua famosa Proclamação da Emancipação, que deu liberdade ao povo negro dos Estados Unidos, foi tomada com plena compreensão de que o ato colocaria contra ele milhares de amigos e seguidores. A decisão de Sócrates de tomar o cálice de veneno, preferindo isso a renunciar às próprias convicções, foi uma decisão corajosa. Ela fez o tempo avançar 1000 anos e deu aos que ainda não haviam nascido o direito à liberdade de pensamento e de expressão. A decisão do general Robert E. Lee, quando rompeu com a União e abraçou a causa do Sul, foi igualmente corajosa, pois sabia que isso poderia custar-lhe a própria vida e certamente custaria muitas outras. Essas decisões mudaram o curso da história porque foram tomadas por homens que tinham coragem de agir de acordo com suas convicções. Um incidente em Boston, a maior de todas as decisões no que concerne a qualquer cidadão americano, foi tomada na Filadélfia, no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que sabiam que lhes traria liberdade ou os levaria à forca. Você já ouviu falar desse famoso documento, mas talvez não tenha extraído dele a grande lição de realização pessoal que ensina de forma tão clara. Todos nos lembramos da data dessa decisão histórica, mas poucos compreendem a coragem que ela exigiu. Lembramo-nos das datas e dos nomes dos homens que lutaram. Lembramo-nos de Valley Forge e de Yorktown. Lembramo-nos de George Washington e Lord Cornwallis. Mas pouco sabemos das forças reais por trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos menos ainda sobre o poder invisível que assegurou a liberdade muito antes de os exércitos de Washington alcançarem Yorktown. É quase uma tragédia que os historiadores raramente tenham destacado o poder irresistível que deu origem à liberdade de uma nação destinada a estabelecer novos padrões de independência para todos os povos da Terra.
Digo que é uma tragédia porque se trata do mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que supera as dificuldades da vida e força a vida a pagar o tributo que exige. Passemos rapidamente pelos acontecimentos que deram origem a esse poder. A história começa em Boston, em 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas, ameaçando abertamente os cidadãos com sua presença. Os colonos ressentiam-se dos homens armados marchando entre eles. Começaram a demonstrar seu ressentimento de forma aberta, atirando pedras e insultos aos soldados, até que o comandante deu a ordem: calar baionetas, avançar. A batalha começou. Terminou com mortos e feridos. O incidente provocou tamanha revolta que a Assembleia Provincial, formada por importantes colonos, convocou uma reunião para tomar providências. 2 dos membros da Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams. Ambos falaram com coragem e declararam que era necessário dar um passo decisivo para expulsar todas as tropas britânicas de Boston. Lembre-se deste fato. Uma decisão tomada na mente de 2 homens pode, com justiça, ser considerada o começo da liberdade que hoje conhecemos. Lembre-se também de que essa decisão exigiu fé e coragem, porque era extremamente perigosa. Antes do encerramento da Assembleia, Samuel Adams recebeu a missão de visitar o governador Hutchinson e exigir a retirada das tropas inglesas. A exigência foi atendida. As tropas foram removidas de Boston, mas o incidente não terminou ali. Ele criou uma situação destinada a mudar o rumo da civilização. Mentes começam a trabalhar em conjunto. Richard Henry Lee tornou-se uma figura importante nessa história porque ele e Samuel Adams trocavam correspondências frequentes, compartilhando seus receios e esperanças em relação ao futuro das colônias. Dessa troca de ideias, Adams concebeu a ideia de criar uma rede de comunicação entre as 13 colônias. Acreditava que a cooperação organizada poderia unir esforços e fortalecer a busca por uma solução definitiva para os problemas que enfrentavam. 2 anos após o conflito de Boston, em março de 1772, Adams apresentou à Assembleia uma proposta para estabelecer uma comissão de correspondência entre as colônias. O objetivo era simples: promover cooperação amistosa e coordenação entre as colônias da América Britânica. Era o início da organização do grande poder que, mais tarde, daria liberdade a uma nação inteira. Era o início de um verdadeiro grupo de mastermind. Esse grupo era formado inicialmente por Samuel Adams, Richard Henry Lee e John Hancock. A comissão de correspondência foi organizada. Até então, os cidadãos das colônias conduziam uma luta desorganizada contra os soldados britânicos através de incidentes semelhantes ao ocorrido em Boston, mas pouco resultado era obtido. As queixas individuais não estavam unificadas sob uma liderança comum. Nenhum grupo havia unido corações, mentes, almas e corpos em torno de uma decisão definitiva de pôr fim às dificuldades com a Inglaterra. Isso só começou a acontecer quando Adams, Lee e Hancock passaram a trabalhar juntos. Enquanto isso, os ingleses também faziam seus próprios planos. Eles formavam o seu próprio grupo de mastermind, contando com recursos financeiros, organização e força militar. Uma decisão instantânea muda a história. A coroa britânica nomeou o General Gage para substituir Hutchinson como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos de Gage foi enviar um mensageiro para Samuel Adams.
O objetivo era simples: tentar interromper sua oposição através do medo. Para compreender o espírito do acontecimento, vale a pena observar a essência da conversa entre o Coronel Fenton, enviado de Gage, e Samuel Adams. O coronel informou que o governador estava disposto a conceder vantagens pessoais e benefícios a Adams, caso ele abandonasse sua oposição às medidas do governo britânico. Também advertiu que sua conduta poderia levá-lo a ser acusado de traição contra a coroa. Mas acrescentou que, caso mudasse de posição, poderia fazer as pazes com o rei e receber grandes recompensas. Samuel Adams tinha apenas duas escolhas. Poderia abandonar a causa e aceitar as vantagens oferecidas, ou poderia continuar lutando, correndo o risco de ser preso ou executado. Era o bom momento de uma decisão instantânea, uma decisão que poderia custar sua própria vida. Adams respondeu que há muito tempo já havia feito as pazes com o Rei dos Reis. Disse ainda que nenhuma consideração pessoal o faria abandonar a justa causa de seu país. E aconselhou o governador Gage a não insultar mais os sentimentos de um povo já profundamente exasperado. Quando recebeu a resposta, Gage ficou furioso. Emitiu então uma proclamação oferecendo perdão a todos os que abandonassem a resistência e voltassem a ser súditos obedientes da coroa. Mas fez duas exceções: Samuel Adams, John Hancock. Segundo ele, os crimes desses dois homens eram graves demais para merecer perdão. Naquele momento, Adams e Hancock sabiam exatamente o que estava em jogo. Mesmo assim, não recuaram. Ao contrário, convocaram imediatamente uma reunião secreta com seus seguidores mais fiéis. Durante a reunião, Adams trancou a porta, guardou a chave no bolso e informou aos presentes que ninguém sairia dali enquanto não fosse tomada uma decisão sobre a realização de um congresso das colônias. Seguiu-se intenso debate. Alguns temiam as consequências. Outros questionavam a sabedoria de desafiar tão abertamente a coroa britânica. Mas naquela sala havia dois homens que pareciam incapazes de enxergar o fracasso: Samuel Adams e John Hancock. Sua determinação acabou influenciando os demais. Ao final, foi tomada a decisão de convocar o primeiro Congresso Continental, que seria realizado na Filadélfia em 5 de setembro de 1774. Lembre-se dessa data. Ela é ainda mais importante do que 4 de julho de 1776, pois, sem a decisão de realizar o Congresso Continental, provavelmente jamais teria existido uma declaração de independência. O documento foi redigido e, em 28 de junho, o texto original foi lido perante o Congresso. Durante vários dias foi debatido, corrigido e aperfeiçoado. Finalmente, em 4 de julho de 1776, Thomas Jefferson levantou-se diante da Assembleia e leu, sem temor, uma das mais importantes declarações já colocadas no papel. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir entre os poderes da terra a posição separada e igual a que as leis da natureza e o Deus da natureza lhe dão direito, o respeito devido às opiniões da humanidade exige que sejam declaradas as causas que o levam à separação. Quando Jefferson terminou a leitura, o documento foi submetido à votação, foi aprovado e então assinado por 56 homens. Cada um deles sabia que estava arriscando a própria vida ao colocar seu nome naquele papel. Por meio daquela decisão, nasceu uma nação destinada a conceder aos homens o privilégio da liberdade e da autodeterminação.
Analise cuidadosamente os acontecimentos que conduziram à Declaração da Independência. Convença-se de que uma das nações mais poderosas da história nasceu de uma decisão criada por um grupo de mastermind, composto por 56 homens. Observe que foi a decisão deles que garantiu o sucesso dos exércitos de Washington. O espírito daquela decisão estava presente no coração de cada soldado que lutou pela independência. Ela se transformou em uma força invisível que não reconhecia o fracasso. Observe também, para seu próprio benefício, que o poder que deu liberdade àquela nação é exatamente o mesmo poder disponível a qualquer pessoa que deseje tornar-se autodeterminada. Esse poder é formado pelos princípios descritos neste livro. Não será difícil identificar nessa história pelo menos 6 desses princípios: desejo, decisão, fé, persistência, mastermind, planejamento organizado, o poder da mente resoluta. Nesta filosofia encontra-se a sugestão de que o pensamento, apoiado por um forte desejo, tende a transformar-se em seu equivalente físico. Você pode observar tanto nesta história quanto na criação da United States Steel Corporation uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento passa por essa extraordinária transformação. Na busca pelo segredo desse processo, não procure milagres. Você não os encontrará. Encontrará apenas as leis eternas da natureza. Essas leis estão disponíveis para qualquer pessoa que possua fé e coragem para utilizá-las. Podem servir para libertar uma nação ou para acumular riquezas. Os que chegam rápida e definitivamente às decisões sabem o que querem e geralmente conseguem. Os líderes em qualquer área da vida tomam decisões com rapidez e firmeza. Essa é uma das principais razões pelas quais se tornam líderes. O mundo tem o hábito de abrir caminho para o homem, cujas palavras e ações demonstram claramente que sabe para onde está indo. A indecisão é um hábito que geralmente começa na juventude. Torna-se permanente à medida que a pessoa avança pela escola, pela faculdade e pela vida, sem definir um propósito claro. O hábito da indecisão acompanha muitos indivíduos até a profissão. Frequentemente, aceitam o primeiro emprego que aparece simplesmente porque não desenvolveram o hábito de tomar decisões próprias. 98 entre cada 100 pessoas que trabalham por salário ocupam suas posições atuais porque lhes faltou decisão para planejar uma posição definida e conhecimento para escolher conscientemente o empregador para quem desejavam trabalhar. A firmeza de decisão sempre exige coragem, às vezes uma coragem extraordinária. Os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência arriscaram a própria vida ao fazê-lo. A pessoa que decide firmemente conquistar uma determinada posição, construir uma empresa ou exigir da vida o preço que deseja receber, não está arriscando a vida. Está arriscando apenas a sua liberdade econômica atual em busca de algo maior. Independência financeira, riqueza, negócios lucrativos e posições de destaque raramente chegam àqueles que se recusam a planejar, esperar e exigir essas conquistas. A pessoa que deseja riquezas, com o mesmo espírito com o que Samuel Adams desejava a liberdade para as colônias, acumulará fortuna com certeza. Pontos a fixar. A falta de decisão é uma das principais causas do fracasso. Todos possuem opiniões, mas no final é a sua própria opinião que determina o rumo da sua vida. A mente resoluta harmoniza-se com um poder extraordinário. A indecisão geralmente começa cedo e fortalece-se quando não existe propósito definido. As grandes realizações da história nasceram de decisões corajosas. O desejo de liberdade trouxe liberdade. O desejo de riqueza traz riqueza.
Todo homem poderoso permanece dentro do seu próprio poder. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue acompanhando a série, porque nos próximos capítulos esse princípio começa a se revelar de forma cada vez mais clara. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito a levar esse conhecimento para mais pessoas. Nos vemos no próximo capítulo.